Glórias a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia comigo na primeira epístola de João. 1 João. Se você for a Apocalipse e voltar devagarzinho, é mais fácil. Uma pequena carta, imensa profundidade. Primeira epístola de João, capítulo 3, verso 2. Capítulo 3, verso 2. 1 João 3, 2. Quem achou, diz amém? Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Feche os seus olhos. Senhor, te agradecemos por mais uma oportunidade de estar na Tua presença, entregar a Ti o nosso louvor, adoração, a nossa oferta, nosso culto racional, sacrifício vivo, e sobretudo, Senhor, mais uma vez, nos apresentar para receber a Tua palavra. Até esse momento nós falamos contigo através de todas essas ações, mas esse é o momento que o Senhor mais uma vez vai falar conosco. Ajuda-nos, Pai, a acalmar o coração, a alma, a mente, para recebermos a Tua instrução, a Tua revelação para o dia que se chama hoje. Fala conosco, Pai, é o que nós te pedimos e por isso te agradecemos, no santo nome de Jesus. Quem pode diz amém. Se assente, por favor. Eu quero pensar com vocês hoje sobre a importância, o poder da expectativa. Se eu perguntar aqui o que você espera, como temos um público muito variado, de forma muito certa, quanto mais jovem, mais expectativas carregam, mais esperanças têm. Quanto mais vivido, menos expectativas carrega consigo. E por que é que isso acontece? Existe uma razão para que isso ocorra. E a razão principal disso são as frustrações ao longo do caminho. Enquanto somos crianças, e quanto menores somos, obviamente, desde que tenhamos a capacidade de entender, você conversa com uma criança de 4 ou 5 anos e elas têm todas as expectativas. Uma criança não sabe a diferença do que é muito ou pouco dinheiro, e por isso elas ousam sonhar grande. Uma criança não tem dificuldade em dizer que quer ser piloto de avião, que quer ser astronauta, que quer ser médico, bombeiro. E ele não está preocupado em quanto ganha um médico ou um bombeiro. Ele vê aquilo e diz: eu quero ser. Quero ser jogador de futebol. E eles têm sonhos. E ao mesmo tempo que ele quer jogar futebol, ele quer ser bombeiro também. O problema é que ao longo da vida, muitas vezes bem próximo, dentro de casa, isso vai sendo roubado da gente. Não, olha, mas você não pode ser isso, você não pode ter isso. Existem algumas pessoas que o diabo conseguiu dominar de tal forma que eles não conseguem simplesmente ser frustrados, mas eles querem contaminar os outros. Olha, filho, olha a família que a gente nasceu, olha só a realidade que a gente vive. Você nunca vai conseguir algo. Realiza, dói menos. Essas são as palavras que a gente encontra em muitos lugares. Muitas vezes na escola, onde os mestres que deveriam nos empurrar, nos expandir a mente,
muitas vezes são também aqueles que nos roubam, dizendo o quanto inaptos nós somos para algumas tarefas. E aí, conforme a gente vai crescendo, a gente passa a criar qualquer coisa, menos expectativa. Eu brinco que lá em casa eu crio peixe. Porque a gente vai se frustrando ao esperar muito do futuro e também das pessoas. O grande problema é que a expectativa é uma das formas de manifestação de fé. Porque a fé é o firme fundamento daquilo que eu espero, mesmo que eu não veja. E quando eu deixo de ter expectativas, eu vou me acostumando e vou me moldando. E o grande problema nisso é que eu vou ficando longe daquilo que nasci para ser. Conforme a gente vai perdendo a esperança e a expectativa, tudo fica bom. Há um contentamento que a gente cria, que se é churrasco ou macarrão, tá bom. Se vai sair de manhã ou à tarde, tá bom também. Se vai para a praia, ou vai para o campo, ou vai ficar em casa, também tá bom. E muitas vezes a gente se propõe a isso para evitar problemas, para evitar contenda, para evitar conflito. E a gente deixa de sonhar, deixa de ponderar, deixa de planejar, deixa de querer. E um grande problema quando a gente deixa de querer é que nós anulamos todo o potencial que há dentro de nós. Já falei sobre isso algumas vezes, vou repetir. Para que a gente pudesse nascer, nós já vencemos milhões de outras adversidades. Para poder fecundar o óvulo, nós vencemos milhões de outros espermatozoides. A gente nasceu lutando. Talvez você tenha chegado aqui hoje, ou está atrás dessa tela dizendo, pastor, mas eu sou um ninguém. Não. Isso é o que a sociedade tem plantado na sua mente e você está aceitando. Você é a imagem e semelhança de Cristo. Milhares de pessoas hoje não vão terminar o dia com vida. Você está aqui hoje ouvindo a palavra dele. Milhares de pessoas hoje gostariam de poder vir a alguma igreja, entrar num templo para ouvir a palavra, e não podem, por N situações. Você está aqui diante da palavra de Deus. Você pode entregar seu louvor para Ele, você está sentindo a presença dEle. O grande problema é que o mundo que nos cerca foi todo formatado para isso, para nos tornar conformados, para nos tornar aqueles que aceitam tudo, que se submetem a tudo, e a gente vai baixando cada vez mais a expectativa. Até porque aprendemos a colocar expectativa nas pessoas. Hoje é um dia de eleição, e é triste porque muitas vezes nesse dia todo mundo diz, agora vai mudar, porque agora fulano vai chegar. E aí por que a gente se decepciona? Porque a expectativa está num ser humano. A gente deposita a expectativa no ambiente errado, só que depois generaliza para o todo. E Deus, que tem todo o poder para fazer, fica olhando dizendo assim, como eu queria que você voltasse a acreditar em mim. Como eu gostaria que você deixasse um pouco o que o mercado financeiro está falando e voltasse a olhar para a minha palavra. Parasse um pouco de ouvir o que o coaching do momento está falando, o que o jornalista da moda está falando, e voltasse a ouvir a minha voz. Me ajuda, por favor, pergunta para alguém, obviamente uma pergunta retórica, para você responder a si mesmo, mas provoca alguém aí, diz assim, quais são suas expectativas? Você quer ver como isso é real? Poucos de nós têm planos para o final do ano. Poucos têm planos. Olha como isso é sério, preste atenção. Eu não sou tão velho. Mas na minha geração, quando era criança, essa era a época que estava todo mundo já organizando a festa do Natal. As mães já estavam comprando ali o leite condensado para fazer a sobremesa. A maioria de nós não sabe onde vai passar o Natal. A gente não tem mais expectativa. Lá perto a gente vê o que dá. Aí junta todo mundo que não viajou, que não fez nada, e faz um arrumadão e vamos embora.
E se perguntarmos por que isso não acontece, pastor, é que a gente marcava, aí fulano desistiu, depois o outro começou a viajar, aí a gente parou. Nós não estamos mais preocupados com essas memórias. A gente vai deixando de projetar. E como eu sempre digo, não é sobre o quanto você vai gastar, mas é planos. Que seja ir visitar um parente do interior, mas é ter planos. É a família começar a orbitar em volta de um projeto. Olha, nós vamos para tal lugar, vamos conhecer, vamos visitar fulano, vamos ter um tempo em família, vamos no parque no final de semana andar de bicicleta, mas já não se criam mais expectativas. E qual é a desculpa disso? É o tempo corrido. A gente corre tanto, a gente trabalha tanto, chega lá e a gente vê o que dá. O problema é que nós estamos nesse ambiente, mas os nossos filhos não têm culpa. E aí eles passam a não ter mais esperança, porque o pai está sempre cansado, a mãe está sempre correndo, e aí ele vai sobrando do que dá. E é por isso que estamos plantando uma geração que a grande preocupação é ser youtuber, é ser gamer, é ganhar dinheiro na internet. Pastor, mas o mundo está difícil. Não, quem está difícil somos nós. As nossas expectativas estão sendo tolhidas, sufocadas. Como a semente que nasceu, germinou, mas tinha pedras ou espinhos em volta e foi sufocando. Eu pergunto para você, quais são os seus planos? Quer ver uma outra coisa? Quais são as suas expectativas de trabalho? Aquela pergunta que o RH faz: onde você se vê daqui a 5 anos? A maioria das pessoas já não sonha mais. Não, pastor, eu estou ali na empresa e graças a Deus está dando certo. E se a empresa quebrar? E se o patrão decidir mudar de negócio e fechar? Não, eu só sei fazer isso. Não pare. A água viva tem que estar fluindo. Continue buscando coisas maiores. Não se contente. Não, pastor, mas agora eu já sou um homem de Deus, eu sou obreiro, eu fui consagrado, eu já tenho meu salário, já estou fazendo meu pé de meia. Você ainda está vivo. Não, eu vou dizer de novo, você está vivo. Um grande desafio, as expectativas são as frustrações. E a gente confunde o que são pessoas, o que é frustração com pessoas e com Deus. Alguém está aqui me ouvindo? Eu tenho uma palavra para você, não é culpa de Deus. Olha para alguém aí perto, me ajuda. Olha, dá um cutucando assim, Deus não tem culpa. Se alguém te frustrou, não é culpa de Deus. Se alguém deveria ter te ajudado, não é culpa de Deus. Mas Deus continua sendo o seu Senhor. Alguém está aqui, gente? E a grande questão bíblica é que todos os grandes milagres houveram por boas expectativas. E o que eu aprendo com a Bíblia, em toda ela, é que a expectativa que é posta no que Deus vai fazer, vai na contramão da lógica. Se você tirar, por exemplo, Sara e Rebeca, que eram as mães das primeiras gerações de Israel, do povo de Deus, eram estéreis. Aí o Jacó se apaixona por Raquel, e Raquel também era estéril. As 3 matriarcas principais de Israel não podiam gerar. Mas nem Abraão, nem Isaac, nem Jacó se pegaram ao que o mundo dizia. A palavra é: Deus falou que nós seremos uma nação, e isso basta. Qual a expectativa de Noé ao construir uma barca por 100 anos, num lugar seco? A expectativa é o que tira a gente da cama. E se a sua expectativa é só ganhar um salário para sobreviver, você está anulando aquilo que Deus tem sobre a tua vida. Se a tua expectativa é só vir à igreja para não ir para o inferno,
Você está anulando a expectativa, o projeto de Deus sobre a sua vida. Pastor, mas o mundo está difícil, os dias são maus. Coloca na tela para mim, por favor, Salmo 119. Vamos ler ele inteiro. Essa é a hora de saber quem conhece a Bíblia. Salmo 119, o verso 126. Lê na tela comigo, por favor, ó. Já é tempo de operares, ó Senhor, pois eles têm quebrantado a tua lei. Olha a expectativa do salmista. Eu não vou desanimar se está todo mundo fazendo errado. E a minha expectativa é essa: é o tempo de Deus se levantar. Se o mundo está em queda, está o tempo, é o tempo. Chegou a hora do Senhor operar. Você pode liberar essa palavra para alguém? Se tudo está difícil, é chegado o tempo de Deus agir. Se as coisas estão indo de mal a pior, chegou o tempo de Deus agir. Eu vim pregar essa manhã em nome de Jesus. Acenda a chama, volte a sonhar, volte a esperar no Senhor, porque se as coisas não vão bem, é o tempo de Deus operar. Abra sua Bíblia comigo, livro de Atos, capítulo 3. Vamos falar um pouco de expectativa. Atos 3. E Pedro e João subiam juntos ao templo, a hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Preste atenção nesse texto. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. Verso 5, grife isso e nunca mais se esqueça. E olhou para eles, esperando receber deles alguma. Todos os dias ele era posto na porta do templo. Ele não podia entrar, mas estava na porta. E estando na porta, todos os dias ele buscava o alimento para sobreviver no dia. E isso foi assim por muito tempo. Por muito tempo, ele sobreviveu com a esmola do dia. Por muito tempo ele se alimentou com o maná do dia. Ele está vivo, na porta, numa situação difícil, mas sobrevivendo. E todos os dias ele está presente no templo. Quando Pedro e João vão para o culto, ele pede aquilo que ele sabe pedir. Mas Pedro e João, cheios do Espírito, dizem para ele: olha para nós. E a Bíblia diz que quando ele olha para eles, ele esperava receber deles alguma coisa. Não entendeu? Eu vou explicar. Você vem para a igreja e muitos estão sobrevivendo como esse homem. Se alimenta no culto e vai embora. Volta no próximo para sobreviver mais um pouco. Mas quando a gente aprende para o lugar certo de se olhar, é preciso esperar mais alguma coisa. Se você prestar atenção no texto, a Bíblia diz que ele pede uma esmola, mas quando eles dizem olha para nós,
ele espera receber deles alguma coisa. Já não é mais a esperança simplesmente de uma esmola. Ele já passa a esperar, peraí, se a abordagem deles é diferente comigo, alguma coisa diferente pode acontecer. Existem pessoas que vêm para a igreja com uma prática de religião. E o que é isso? É cumprir uma obrigação religiosa. Vou à igreja, entrego a minha oferta, a moedinha do bolso, coloca ali, lê um salmo, levanta a mão na hora do louvor, faz a oração, vai embora para casa. Existem outras pessoas que vêm para a igreja como esse homem, talvez sofrendo, cheio de problema, e fica onde pode, e vai sobrevivendo, mas com a esperança de que um dia a minha vida vai mudar, um dia as coisas vão ser diferentes. Eu espero mais na porta do templo, eu espero mais do Senhor do templo. Ele olhou para eles esperando receber alguma coisa. E eu pergunto a você, o que é que você deveria esperar receber e já não está lembrando mais? O que é que você deveria buscar e já não busca mais? Pastor, mas já passou o tempo, já não dá mais tempo, já não é mais hora, eu já estou velho, eu fiz escolhas erradas. Não é nada disso que a Bíblia está tratando. Eles não estão perguntando por que ele está lá, não estão questionando por que e o que houve, não estão dizendo há quanto tempo está, quem trouxe ou quem não trouxe. A Bíblia diz que ele olha com esperança, esperando receber, e quem recebe é porque não tem condição de pegar ou comprar. Você precisa voltar a crer, entrar na igreja com muita vontade de receber o melhor de Deus. Não é mais um culto, não é só sobre participar da religião, é entrar e dizer: eu vou sair cheio, Deus vai falar comigo, eu vou ser batizado com o Espírito Santo e fogo, eu vou ser revestido dele, ele vai renovar as minhas forças, ele vai me trazer mais uma palavra profética, ele vai direcionar o meu caminho, ele vai me mostrar a direção. Não é mais um culto, não é mais uma reunião, é entrar com a expectativa de que Deus vai me dar alguma coisa. Se você puder, com respeito, confronta alguém perto de você e diz: aumenta a expectativa. E o que diz no verso que nós lemos? Volta para lá, 1 João 3. João 3. Amados, agora somos. Presta atenção. Agora somos. Nós somos filhos. Me ajuda aí, vamos interpretar o texto. Olha para alguém aí perto e diz assim: somos filhos. Só que olha o que ele diz: ainda não é manifestado o que havemos de ser. Não é sobre ser filho, porque filho nós somos. Ao fecundar o óvulo, já existe um filho. Ao nascer o bebê, se materializa nas mãos o filho. Então filho é o que nascemos, é como nascemos. E aceitando Jesus, nos tornamos filhos. Mas nele ainda somos crianças, adolescentes, talvez jovens, mas não maduros o suficiente. Porque se ainda estamos vivos, é porque ele ainda está acrescentando coisas. Não, você não está entendendo. Eu vou explicar um pouco melhor. Esse texto, guarde para a sua vida. Esse texto é um dos textos que mais gera crise no diabo. Porque o diabo tem tanta preocupação em nos mostrar o passado.
Porque ele quer nos prender lá, aos nossos erros, aos nossos equívocos, aos nossos tropeços. E por que ele quer fazer isso? Porque é a única forma que ele tem de paralisar o meu presente. Porque ele não conhece o nosso futuro, mas ele sabe que quando o pastorzinho de trás das malhadas decidiu enfrentar ursos e leões, aquele pastorzinho que ele não conseguiu matar com urso e leão, iria enfrentar um gigante. E o gigante não ia parar ele. Então o diabo tinha que parar, mas o diabo não conseguiu parar. Aí ele vai enfrentando reinos. E aí do pastorzinho que não morreu no pasto, ele se torna o maior rei da história de Israel. O diabo sabe que se ele não mata aquele bebezinho que nasce entre os hebreus, 80 anos depois, aquele bebezinho está na porta de Faraó dizendo: ó, Deus mandou chegar aqui para tirar o povo. E o que ele sabe é que ele tentou matar o pastor, ele tentou matar Moisés, mas não deu conta. Ele sabe que o filho da virgem que vai nascer, ele tem que matar. Ele tenta, ele faz Herodes fazer o que pode, mas não consegue. E aí ele sabe que quando cresce, ele não tem controle. Eu acho que você começou a entender. Porque o diabo tem tanta raiva da gente e quer tentar nos matar em todas as fases. Porque ele não sabe exatamente o que será. Mas quando ele olha esse texto, a profecia queima na cabeça dele dizendo: nós somos filhos, mas o que nós seremos ainda não foi manifestado. Aí ele tem que dizer: eu tenho que parar a igreja, eu tenho que parar a juventude, eu tenho que parar as famílias, porque eles já são filhos, mas eu posso atrapalhar os filhos, porque se eles continuarem tendo a expectativa no Pai, os projetos vão acontecer, e as almas vão ser resgatadas, os pregadores vão ser erguidos, aqueles que vão fazer a diferença vão se fortalecer. Aquilo que nós seremos, só Ele sabe. Estenda a mão com carinho para alguém e diga assim: aumenta a expectativa. Você não é só um número na sociedade. Você não é só mais um membro no banco da igreja. Você não é só mais um componente dos jovens, dos adolescentes, do círculo de oração, não. Você é alvo de um projeto do céu. Deus determinou você existir e criou um projeto lindo, único, exclusivo. E aí o diabo diz: eu vou parar ele, eu vou parar ela. Mas o que a Bíblia me ensina é que nenhuma ferramenta preparada pode nos alcançar. O pastorzinho no pasto teve urso, teve leão, mas a graça bastou e ele cresceu. O diabo não vai te parar, o diabo não vai fazer você voltar atrás nem desistir. Continue lutando com as armas que Deus te confiou, porque Ele sabe o que está preparando para você. Me ajuda aí, por favor, olha de novo para alguém, está assim: aumenta a expectativa. A nossa expectativa não pode estar no mercado, nem na vida, nem na nossa carteira, nem no extrato do banco, não pode. Se a nossa expectativa for a nossa realidade, a gente nunca vai ser nada. Como é que Davi vai enfrentar Golias sem nem espada? 5 pedras. O pior de todos, quando eu penso nisso, não tem como não pensar em José. Como é que José agora está presidiário? E aí na cabeça dele, ele tem muito claro: Deus falou que eu vou sentar no trono do governo. Mas a realidade dele tem uma cela diante dele. Como é que faz?
José morreu na cadeia? José morreu na cadeia? Golias pisou em Davi como ele disse que faria? Então olha para alguém e diz assim, então aumenta a expectativa em nome de Jesus. Então aumenta a expectativa em nome de Jesus. A filha de Jairo ficou morta. Então aumenta a expectativa em nome de Jesus. A mulher do fluxo de sangue voltou envergonhada. Então aumenta a expectativa em nome de Jesus. Pastor, o que é expectativa? É ter certeza de que alguma coisa boa vai vir. E para terminarmos sobre expectativa, não há como não pensar também em Bartimeu. Bartimeu está na porta de Jericó gritando, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele tem a sua capinha de mendigo, profissional, capinha, outorga do governo, pode ser mendigo. Ele tem lá a capinha dele. Quando Jesus fala, chama ele. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Ele pega a capa e ó. O que Bartimeu está dizendo sem ver? Eu não sei o que ele vai falar comigo. Mas se ele já está me chamando, pode ficar com a minha capa de mendigo, porque mendigo eu nunca mais serei. Me ajuda aí, cutuca esse irmão, aumenta a expectativa, vença o desânimo, vença o conformismo, vença a desesperança, volte a sonhar essa manhã, volte a estar como os que sonham, volte a crer somente, a palavra é viva, nós somos filhos, mas ainda não está manifesto o que nós havemos de ser. Não pare. Se Deus já te exaltou, mesmo assim não pare. Os melhores cultos ainda vão vir. As melhores mensagens ainda não foram pregadas. A maior manifestação do Espírito ainda não foi sentida. As maiores bênçãos do Senhor ainda vão ser entregues. Creia na palavra dEle. Aumente a expectativa. E para terminarmos, fazer mais uma leitura com vocês em Atos. Atos 27. Verso 30. Procurando, porém, os marinheiros fugir do navio, e tendo já deitado o batel ao mar, como querendo lançar as âncoras pela proa. Deixa eu explicar rapidinho, a gente já pregou sobre isso um tempo atrás. Quando Paulo está no navio, Deus fala para ele, vai quebrar tudo aí, mas se todo mundo ficar firme, ninguém morre. Então a Bíblia diz que quando eles estão perto da costa, alguns marinheiros espertamente vão para o lado da âncora, e além de lançar a âncora que eles estavam para tentar calcular a profundidade, eles lançam o batel, que é o quê? Um bote. Então eles estão disfarçados lançando o bote, dizendo assim, vamos descer disfarçado aqui, a gente foge e sobrevive. Aí a Bíblia diz que Paulo chama o centurião no verso 31. Se esses não ficarem no navio, não podereis ser salvos. O que é a cordinha do batel e o bote? Plano B. O que é o plano B? Se não der isso aqui, a gente faz aquilo.
Aumente a expectativa para aquilo que Deus pode fazer. Se Deus falou que vai dar vida, Ele vai dar vida. Se Deus falou que ainda vai cumprir os sonhos, Ele vai cumprir os sonhos. O plano B é o prêmiozinho de consolação. E como tem crente vivendo no plano de consolação, aquela medalhinha que toda criança ganha. O que é isso aqui? Não, todo mundo ganhou. Deus não tem uma medalhinha dessa para você. Deus tem um futuro. A palavra é viva, verdadeira, e diz: eu é que bem sei os planos que eu tenho a respeito de vós. Mas muitos de nós estamos assim, disfarçadamente lançando o bote, dizendo assim: deixa aqui no jeito, se der ruim a gente foge. Se continuar assim, termina a relação. Se continuar assim, larga tudo e vou tentar a vida em outro lugar. Abandona a família e vou vir. Não. Tenha clara expectativa daquilo que Deus prometeu e Ele vai cumprir. Deus não te daria esses sonhos se Ele não tivesse a vontade, o desejo de cumprir. Deus não diria a José que ele seria o governador se ele não tivesse interesse em cumprir. Deus não teria deixado você planejar, sonhar, se preparar para matar você na expectativa. Não, tenha expectativa no que Ele fará, porque isso vai trazendo a realidade. Tenha a ousadia de granjear seus talentos, não enterre eles. Se Ele te deu o talento é porque Ele confia em você. Usa. Lute. Alguém está aqui? E eu termino em Josué capítulo 3. Se coloque em pé, abra sua Bíblia comigo. Levantou-se, pois, Josué de madrugada e partiram de Sitim e vieram até o Jordão, ele e todos os filhos de Israel, e pousaram ali antes que passasse. E sucedeu ao fim de 3 dias que os príncipes passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca do concerto do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, parti vós também do vosso lugar e seguia. Haja contudo distância entre vós e ela, como da medida de 2.000 côvados, e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto por esse caminho nunca passastes antes. Verso 5. Disse Josué ao povo: todo mundo está assustado, o que vai ser? Tem um Jordão. Aí o Josué diz assim: um homem de Deus tem que se portar dessa forma. Quem é que você tem ouvido na terra? Se as palavras são de conformismo, permaneça como está, sobreviva. Isso não vem de Deus. Josué não sabe como vai ser, mas ele tem uma certeza. Disse também ao povo: santificai-vos, porque amanhã olhe para mim, final de semana que vem é dia das crianças. Sim ou não? Quem conhece, tem próximo de você pelo menos uma criança? Já te pediu presente? Quem de vocês já falou que vai dar? Aí acabou. Eles ficam de hora em hora. Meu filho, quando está ansioso, ele fica assim: papai, a gente pode ir na loja de brinquedo? Pode, filho. 2 minutos depois: mas a gente pode ir na loja de brinquedo? Eu falei que já vamos, filho, mas não é agora, calma. Mas por que fica ansioso? Porque tem expectativa.
Vocês nunca mais vão esquecer isso. Diante da promessa de Deus, não sou eu que estou dizendo, a Bíblia diz que a gente tem que se apresentar diante dele como criança. Então não é ser insistente, desrespeitoso, mas é como uma criança. Senhor, eu sei que o Senhor já sabe, mas eu só quero lembrar o Senhor que eu estou aqui, disposto a receber o que o Senhor falou, hein? Eu estou aqui crente, estou indo na igreja, estou indo trabalhar, mas eu só quero lembrar o Senhor, estou no jeito aqui, se o Senhor quiser fazer agora, eu já estou preparado. O Senhor fica à vontade, mas isso não vai irritar Deus. Isso deixa Deus com a convicção que apesar de tudo de ruim que possa estar acontecendo, a gente ainda espera nele. A gente ainda acredita nele. A gente ainda sabe que ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Aumenta a expectativa, porque amanhã, futuro, fará o Senhor maravilhas no meio de nós. Eu não sei quem vai vencer as eleições, mas eu sei que o meu Deus fará maravilhas no meio de nós. Eu não sei se o mundo vai continuar afundando no maligno. Eu não sei se vão levantar mais atrocidades. Eu não sei se as guerras vão aumentar hoje ou amanhã. O que eu sei é que o Senhor fará maravilhas no meio de nós. O que eu sei é que Ele está me aperfeiçoando para me usar. O que eu sei é que eu ainda não sou quem eu vou ser. Então, diabo, se prepare, porque eu não vou parar. Feche os seus olhos. Agora você e ele. Faça um retrospecto aí. Lembra quando você era novo na fé, jovem na igreja? Lembra das promessas? Lembra quando você era mais puro de coração? Você sonhava tantas coisas. A vida pode ter sido difícil, mas Jesus não está preocupado com o passado. Hoje você é filho, e Ele sabe quem você vai ser. Aumenta a expectativa. Aumenta a expectativa. Volte a sonhar. Fala com Ele agora. Do seu jeito. Alguns estão gemendo em silêncio, derramando lágrimas. Outros têm vontade de extravasar, de gritar, de saltar. Faça do seu jeito. Mas fale com Ele. Fale com Ele. Reacende a esperança, Senhor. Reaviva a chama em nossos corações, Senhor. Porque ainda não somos quem seremos. O Senhor ainda nos está trabalhando, lapidando, moldando. Espírito Santo, visita esses corações. Aviva, reaviva. Faz brotar a esperança. Parece mesmo que esse dia nunca vai chegar. Parece mesmo que suas promessas eu não vou viver. Possuir a terra onde honra leite e mel, com meus filhos ao redor. Aleluia. Ver sua bênção sobre os meus. Parece mesmo que esse
hora vai chegar. Parece mesmo que suas promessas eu não vou viver. Possuir a terra onde a honra, leite e mel, com teus filhos ao redor, ver suas bênçãos sobre os meus. Aquele que começou a boa obra em minha vida é fiel, Ele é fiel, não descansará, nem desistirá, enquanto não houver terminado. Não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Sim, Ele é fiel, Jesus é fiel. Eu não morrerei, antes viverei todo o bem do Senhor aqui na terra e no céu. Aquele que começou a boa obra em minha vida é fiel, Ele é fiel, não descansará, não desistirá, enquanto não houver terminado. Não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Sim, Ele é fiel, Jesus é fiel. Eu não morrerei, antes viverei todo o bem do Senhor aqui na terra e no céu. Que presença. Que presença. Todos os dias a palavra visita quem vai pregar, mas hoje Deus me pegou aqui de surpresa. Quando os meninos começaram a cantar essa música, eu voltei a quase 20 anos atrás. Eu vim para a Zona Oeste de São Paulo sem saber por que vim. Vim para obedecer, para ajudar meu pai. Sofri muito no começo do ministério. E hoje estou aqui pregando para vocês. O poder da expectativa nos move. É a expectativa que deu tranquilidade para Jesus enfrentar a cruz. Porque a expectativa faz nos entender que a cruz passa, mas o terceiro dia chega. É a expectativa que tem que nos mover dizendo: hoje foi ruim, perdemos uma batalha, mas a guerra ainda continua. Aumente a expectativa nele. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Se você recebe essa palavra, aplauda o nome do Senhor. Aleluia.